Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Estamos preparados para ajudar a consolidar o setor de petróleos, diz o CEO da Enalta. Décio Oddoni afirma que a empresa dispõe de caixa e capacidade técnica para estar na ponta, que vai liderar o movimento de fusões e aquisições no Brasil. Com os preços de petróleo de volta a patamares acima de $80, o barril, o mercado está otimista com as operadoras independentes de óleo e gás. A Junior Oils é uma indústria que está prestes a passar por um movimento de consolidação, disse o CEO da Enalta, e diz que a empresa tem condições para ser uma das líderes dessa tendência. Muitas operadoras independentes surgiram com o processo de desinvestimento da Petrobras. Esse é um negócio de escala. Acredito, portanto, que haverá um movimento de consolidação. Nós estamos preparados para estar na ponta consolidadora. Temos experiência, geração de caixa, um conjunto de acionistas que acredita nesta tese. Atualmente, o mercado brasileiro tem cerca de 90 operadoras independentes de óleo e gás. Aproximadamente 10 são consideradas de grande porte, incluindo nomes como Prio, PetroRecôncavo, 3R Petróleo, além da própria Enalta. Então, está aí. Mercado de consolidação na área de petróleo. Devemos ver esse movimento acontecendo aí brevemente. Estejam atentos. Fusões e aquisições sempre vão acontecer, em especial nestes mercados promissores que ainda têm grande capacidade de geração de riqueza, de geração de resultados. Olha, o TCU já pode indicar comissão de conciliação no caso da Oi. Vamos lembrar aqui, houve uma suspensão provisória da arbitragem da Oi contra a Anatel. Foi feito um encaminhamento para a tentativa de uma conciliação entre as partes. E aí estamos falando de Anatel, Oi, e sob o aval do Tribunal de Contas da União. Os ministros Walton Alencar, Jorge Oliveira e Jonathan Jesus deram sinal verde para o início do processo de conciliação por consenso. O posicionamento desses ministros, mais o do Benjamin Zindler, que havia se manifestado no início da semana, logo dos primeiros dias aí de outubro, com isso eram necessários esses outros ministros também se manifestarem por serem relatores de casos correlatos com as questões discutidas no processo da Oi. A próxima etapa será a nomeação de uma comissão de consenso, que será formada por TCU, Anatel, Oi e Ministério das Comunicações. A AGU, com quem a Oi tenta negociar um passivo de 9 bilhões com a União, ficará de fora, já que essa pendência deve ser tratada à parte. Lembre que aquelas multas da Oi com a Anatel eram 7 bilhões, já estão em 9, pela atualização aqui desta matéria, né? No TCU, só se discutirá, de um lado, o valor colocado pela Anatel como condição para a migração da empresa para o regime de autorização. Estamos falando aí de 20 bilhões de reais, versus o valor colocado pela Oi como perdas decorrentes dos fatores que causaram desequilíbrio econômico na concessão, 50 bilhões na conta da Oi. Fontes que acompanham o assunto estão analisando os prazos para entender os diferentes cenários. Regimentalmente, todas as etapas ainda necessárias podem tomar de 135 dias, ou seja, 4 meses e meio, a 210 dias. De 135 dias a 210 dias, né? O que jogaria uma deliberação sobre o consenso, em boa hipótese, para o começo de março de 2024. Seria necessária uma economia de prazos daqui em diante para que a conclusão se dê ainda esse ano, o que é considerado pouco provável. Eu diria que é impossível, considerando a dinâmica da máquina pública. O que será o consenso? Mais o que será uma posição consensual nesse caso, né? Esse é o grande desafio. Do ponto de vista da Oi, a prioridade é se livrar do regime de concessão sem custo, ou seja, não pagar os 20 bilhões, podendo, com isso, livrar os bens reversíveis que possui e as obrigações de concessionário. Idealmente, essa conta seria 0 a 0, mas esse resultado não atende às expectativas do governo. Isso porque a etapa seguinte seria a migração da Oi para o regime de autorização, o que depende de um ato regulatório, que tem que seguir determinados regramentos. E isso só pode ser feito, segundo o regulamento de migração da agência,
mediante determinados compromissos de migração, convertendo os benefícios de mudança do regime em projetos de banda larga. Se a solução consensual for 0-0, não haveria compromisso por parte da Oi. O desafio será, então, encontrar o limite, até onde a Oi aguentaria ir no cenário atual de solvência da empresa, dissolvência da empresa, assumindo alguns compromissos de ampliação do serviço de banda larga em projetos de interesse público, sem comprometer a sua recuperação judicial. Sem isso, é improvável que o TCU aprove qualquer acordo. É improvável que o TCU aprove qualquer acordo, mesmo que isso represente a retomada de um processo de arbitragem. Então, é possível que o TCU não aprove o acordo. Isso significaria a retomada do processo da arbitragem, que pode resultar em perdas bilionárias para a União, se a teoria da Oi se mostrar verdadeira. Se a Oi, de fato, a arbitragem entender que ela deve receber 50 bilhões. Mas vamos imaginar que diga que não seja 50 bilhões, que sejam 40, ou que sejam 30, ainda assim a conta é positiva para a Oi. Então, a arbitragem é vamos dizer assim, uma importante arma que a Oi tem nessa negociação, né? Mas tudo vai depender da flexibilidade ou não do Tribunal de Contas da União. A priori, o que nos sugere a postura do TCU, considerando o seu histórico, é de não ter flexibilidade. Flexibilidade seria muito pequena. Diante da diferença dos números, uma flexibilidade muito pequena não resolve. Não resolvendo, nós podemos chegar ao final desses 135 ou 210 dias sem o esperado consenso, e, em sendo assim, pedir novamente a abertura do processo de arbitragem, né? Então, e lá se vão 7 meses, considerando a data de agora. E lá se irão 7 meses a contar da data de agora. É isso que você precisa entender. Uma coisa que eu queria destacar é que nós falamos aí com relação ao setor de petróleo, né? Eu queria falar sobre a questão dos fundos. Fundos de investimento aqui no Brasil tiveram agora em setembro saques da ordem de 13,6 bilhões de reais. 13,6 bilhões de reais, agora em setembro, deixaram os fundos de investimento em geral, fundos de ações, fundos de multimercados, né? Foram para onde esses recursos? Para a renda fixa. 13,6 bilhões foram lá para a renda fixa. Então, é isso que está acontecendo, a gente precisa entender este movimento. É um movimento defensivo, é um movimento de pessoas que não acreditam na Bolsa de Valores, e aí fica aquela ideia de que a Bolsa continuará durante um bom tempo nas mãos dos estrangeiros. Eles é que dirão e ditarão o ritmo da alta ou da baixa da Bolsa Brasileira. Outra coisa importante, carro voador da Lilium, empresa alemã, começará a ser montado no Brasil. A fabricante alemã Lilium já começou a montagem das primeiras fuselagens do seu carro voador no Brasil. O veículo é um modelo de aeronave chamado eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, sigla utilizada para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. A produção das fuselagens será feita pela espanhola Aciturri, que já fornece a estrutura para montadoras de aeronaves gigantes como Airbus, Boeing e para a brasileira Embraer. Os eVTOLs da Lilium serão operados pela Azul aqui no Brasil e devem fazer os seus primeiros voos em 2025. O modelo escolhido foi o Lilium Jet. Ainda em 2021, a Azul anunciou uma atualização da sua parceria com a empresa alemã.
se comprometendo a construir uma malha exclusiva para as aeronaves no Brasil. Segundo o comunicado, na ocasião, a parceria, que pode ter um valor total de até US$ 1 bilhão, incluirá uma frota de 220 aeronaves dessa espécie. Contudo, ainda é necessário submeter a aeronave em si, e não protótipos, a testes, para que ela seja certificada e seus voos sejam finalmente liberados pelas autoridades que regulam o setor aéreo no Brasil. Então, temos aí uma frota de 220 aeronaves que deverá ser operada pela Azul aqui no Brasil. Então, a Azul se reinventando também enquanto modelo de negócio. Para finalizar, roubo e furto de cabos de telecom cresceu agora no primeiro semestre deste ano quase 24%. Os dados foram divulgados pela Conexis Brasil Digital, revelam que foram roubados e furtados 2,9 milhões de metros de cabo de telecomunicações em todo o Brasil durante o primeiro semestre deste ano. O número corresponde a um aumento de quase 24% em relação ao ano passado. O volume de cabos roubados e furtados deste ano aumentou ainda 21,5% em relação ao segundo semestre de 2022, quando foram roubados 2,38 milhões de metros quadrados. Já denunciamos isso aqui nos vídeos do nosso canal já há algum tempo. Diga aí se você se recorda destes números, né? Falamos, inclusive, dos estados que lideram, como é o caso aí de São Paulo, Paraná, são os estados com mais roubos de cabos de empresas de telefone. A situação no Rio de Janeiro é particular. Desde 2021, o setor intensificou o diálogo com autoridades federais, estaduais e municipais, o destaque para o Rio de Janeiro para a promoção de ações de combate a furto, roubo e vandalismo. As ações tiveram resultado e o Estado segue registrando redução no volume de cabos roubados e furtados. No primeiro semestre de 23, foram 71.484 metros de cabos roubados, uma queda de quase 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Importante, né? Então, está aí o Rio de Janeiro tomando vergonha na cara e fazendo alguma coisa na área de segurança. São Paulo e Paraná precisam fazer o mesmo. Este Brasil precisa mudar, precisa ser sério. Por falar em seriedade, você ainda pode aderir às inscrições, aí, às adesões ao processo contra a Oi, contra a Lix, movido pelo Instituto Empresa. São 3 possibilidades para participar. Veja aqui na página de comentários os links para você acessar e conhecer as 3 possibilidades de adesão. Se você também quiser participar do processo contra as Americanas, o Instituto Empresa também tem um mais adiantado que o da Oi. Você também clica aqui na página de comentários para conhecer. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.